A Copa do Brasil começa hoje, pelo menos os jogos de ida, né? Os jogos de volta a gente não sabe se vai ter, se vão entrar em campo, se a STJD vai mudar a data, enfim. Mas os jogos de ida, hoje, Flamengo e Corinthians, o clássico do povo, no Maracanã, e, é claro, Atlético Mineiro e Vasco. E aí, galera, quem são os favoritos? Como é que vem as equipes? Qual o clima? Eu vou dar a minha opinião, não quero nem saber se vão gostar ou se não vão. Mas eu convido você para chegar aqui no programa Dois Toques, a Casa do Futebol, deixando seu like, se inscrevendo, porque nós estamos chegando aos 30 mil inscritos. Sem agradar ninguém, sem fazer favorzinho, a gente fala o que tem que ser falado, se agrada ou não agrada, problema. A gente sem mimimi, dois toques, direto, pá e bola, objetivo, falando a verdade sobre os bastidores do futebol e, é claro, prestigiando o futebol do país pentacampeão. Vamos lá! Hoje tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, o Flamengo que foi o pivô de toda essa crise, de todo esse problema, que inclusive atrapalhou, pra vocês terem ideia, como esse Edinaldo Rodrigues é um trapalhão, vamos dizer outra coisa pior, né? Que é o presidente da CBF, até o treino da seleção brasileira ele consegue atrapalhar. É impressionante. A seleção brasileira ia treinar no CT do Corinthians. Mas devido a esse imbróglio aí do Flamengo ser atendido, mudando data de jogo contra o Corinthians, o Corinthians falou, não vai treinar aqui mais não, se vira, vai lá para Barra Funda, vocês não gostam de puxar saco do Palmeiras e da Leila? Vão lá para Barra Funda. Conclusão, a seleção brasileira vai ter que ir para Barra Funda, CT do Palmeiras, para depois voltar para o aeroporto de Guarulhos, uma confusão danada por conta de Edinaldo Rodrigues. Ele consegue atrapalhar tudo e todos, exceto os seus favoritinhos, né? Mas Flamengo não vai ter vida fácil aí com Corinthians e Vasco na cola, não, tá? Eu digo para vocês, o STJD vai mudar a data desse jogo novamente, vai voltar para o dia 17, e a CBF já até desmembrou a data de jogos de Campeonato Brasileiro. É muito lambona mesmo, é muito trapalhona. E vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de ser feliz, Corinthians e Flamengo, quem é o favorito? Corinthians. Ah, mas o Corinthians está na zona de rebaixamento. Corinthians. O Corinthians fez um clássico contra São Paulo, extremamente competitivo, com dois jogadores a menos. A menos. O Fagner e o Ramalho foram expulsos e corretamente expulsos. Fagner, então, nem se fala, tinha que ser expulso quase todo jogo. Fagner e o Ramalho expulsos. E o São Paulo ainda suou para ganhar do Corinthians. O Corinthians chegou estava 2-0, o Corinthians chegou a fazer 2-1. Então, esse time do Corinthians, com o Ramon Dias, ele já tinha ganhado uma outra cara. Agora, com as classificações em Sul-Americana, Copa do Brasil, realmente, no Campeonato Brasileiro a coisa não funciona. Mas nas Copas esse time está extremamente competitivo. E vem de classificação aí tirando onda contra o Fortaleza. Tirando muita onda na Sul-Americana. E na Copa do Brasil, aquela vitória heróica sobre o Juventude no finalzinho. O jogo estava 1-1 até os 40, o Corinthians foi lá e fez 2 gols. O momento do Corinthians é muito melhor que o do Flamengo. O momento do Flamengo é de uma cisão com a torcida. A torcida do Flamengo, mesmo após a vitória sobre o Paranaense, vaiou o Tite. Então não tem essa. O time não joga nada. O Tite pode até não ser o treinador dos sonhos, mas o Flamengo não joga nada há 2 temporadas. A culpa não é só do Tite. Era com o maluquinho carequinha, era com os portugueses que vieram, enfim. Todo mundo, ninguém deu jeito nesse time. Aí a culpa é só do treinador, né? Ninguém joga nada, todo mundo de chinelinho, a culpa é do treinador. Corinthians é favorito para essa vaga na final da Copa do Brasil? Sim, tá certo? E é favorito pro jogo de hoje. Acho que o Corinthians pode aprontar para cima do Flamengo no jogo de hoje, acabando com a temporada do Flamengo. Essa é que é a verdade. O Felipe Luiz, tal, amigo, é o cenário do fracasso. Botar treinador interino para quebrar galho, tá? É o cenário do fracasso. Eu já falei para vocês aqui. O Rafael Paiva é uma exceção no Vasco. Ele já não é interino, né? Rafael Paiva já não é interino. Ele é o treinador do Vasco da Gama. Ele já não é interino. Deu certo, tá fazendo o trabalho, o salário ainda é de interino, mas não tem outro treinador para treinar o Vasco nesse momento. Nem acho que o Vasco consiga encontrar ninguém no mercado. Até para ano que vem eu efetivaria o Rafael Paiva dependendo do que ele conseguir nessa temporada. E o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil? Sim, porque as 4 equipes que estão na semifinal são equipes, não vou dizer fracas, mas são equipes do mesmo nível.
Pô, que isso, Guilherme? Como é que você iguala um Flamengo, a maior folha salarial do país? Tá, o momento do Flamengo é catastrófico. O Flamengo tá sem treinador. O Flamengo pegou um cara que começou a estudar futebol esses dias aí, que tava treinando sub-20, sei lá o quê, pra botar no profissional de uma hora pra outra pra quebrar galho. E isso não é planejamento de Flamengo. Aliás, com o Landim e com o Marcos Braz tem bem a cara. Mas não é planejamento de um time com a maior folha salarial, de um time com grande arrecadação, que aliás está no vermelho o orçamento do Flamengo, com o Rodolfo Landim. Que administração, hein? Sensacional. E o Corinthians, para mim, é sim favorito. Agora, entre Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco, eu digo para vocês, o Atlético Mineiro ele é o time das Copas. O Corinthians claramente é o time das Copas, porque no Campeonato Brasileiro essas equipes simplesmente não funcionam. Elas perdem os jogos, elas não funcionam. O Atlético Mineiro é uma incógnita. Na Libertadores, bem. Copa do Brasil, bem. Brasileiro, de mal a pior. O Corinthians nem se fala. E o Vasco é o time mais regular. Porque o Vasco, desde que atingiu ali o meio da tabela, da parte de cima, ele não sai mais. Vence jogos importantes, empata jogos difíceis, como contra o Cruzeiro no Mineirão, perde jogos difíceis, né, como perdeu para o Palmeiras, e tá ali na primeira parte da tabela. E na Copa do Brasil fazendo uma campanha muito digna das suas tradições. Então, para mim, Corinthians é favorito contra o Flamengo, pronto, falei. E esse jogo do Mineirão, Atlético Mineiro e Vasco? Olha, vamos lá, sendo muito sincero, acho que o Vasco aprendeu a jogar fora de casa. Fez um jogo muito inteligente contra o Paranaense, eliminando nos pênaltis a equipe do Furacão. Fez jogo inteligente em vários jogos do Campeonato Brasileiro, conquistando 3 pontos. Fez um jogo inteligentíssimo contra o Cruzeiro, um adversário que no Mineirão era imbatível, tropeçou uma vez, agora tem empatado, mas ainda assim um dos melhores mandantes. E o Vasco foi lá e fez jogo duro. O Vasco foi lá e levou um pontinho para conta. E se o Vasco traz o empate de BH, para mim, o Vasco classificado. Porque o Vasco está sabendo jogar as Copas. Tem um jogador importantíssimo lá na frente. Sem esse jogador, realmente, o Vasco pode sucumbir, né? Que é o Verratti. O David, que infelizmente está fora da temporada no Vascão, ele era uma válvula de escape interessante. Ele é um Júnior Santos mais fraquinho, né? Mais magrinho, menorzinho, tá? Mas é um tanquezinho também. Ele vai embora, vambora. E ele era uma válvula de escape interessante para o Vasco. Com o Verratti ali, a referência, ficava bom de se jogar. Agora não sei como é que o Vasco vai se portar sem o David, mas a referência do Verratti ainda é muito interessante. Você tem laterais como o Piton, que sabem colocar uma bola na área. E para o Verratti é muito confortável jogar com o Piton, né? Um jogador que sabe cruzar, foi um dos melhores laterais do ano passado. Eu acho que o Vasco tem condições de competir de igual para igual com o Galo em BH, podendo fazer a diferença em São Januário. Então fico bem assim dividido nesse jogo de hoje. Acho o Vasco, não vou dizer que o Vasco é favorito contra o Galo, mas acho o Vasco com mais capacidade de anular o Atlético Mineiro em BH e de vencer na pressão em São Januário, apesar de o Galo ser mais time. Né? O Galo tem mais time. Eu não posso tirar o mérito de um time que tem Paulinho, de um time que tem Hulk, de um time que tem Gustavo Scarpa, sem contar outros jogadores nível de seleção brasileira e internacional. Tá? Então é claro que o Atlético Mineiro é um time muito mais bem montado, um time que realmente tem aí muita história para contar no currículo dos seus jogadores, mas eu tô achando o momento do Vasco muito bom, como azarão mesmo. O Vasco dos 4 aí é o azarão. É o azarão, porque o Corinthians tem o Memphis Depay, o Corinthians tem o Garro, que joga muito. O Vasco tem bons jogadores como o Coutinho, o Payet, mas o Payet já tá... Né, o nível desceu um pouquinho, ele é banco. Coutinho tá começando a jogar, mas acho que só temporada que vem que vai engrenar pra gente ver um Felipe Coutinho de verdade. Mas mesmo assim ainda dá trabalho. E o grande jogador do Vasco mesmo é o Verratti. Né? Então é bola no Verratti para ver o que acontece. Então, para mim, palpite de hoje, Corinthians vence o Flamengo, ou pelo menos empata. Não acredito na vitória do Flamengo. Tá? O momento não é bom, tem essa de, é boleiro, Felipe Luiz. O Flamengo pode até vencer, tá? Mas eu não tenho medo de dar minha opinião. Tá? Para mim vai dar Corinthians, e hoje acho que Galo e Vasco empate. Vasco perdendo de pouco, acho que o Vasco consegue reverter pelo menos para levar para os pênaltis. E o Corinthians, mesmo que perca para o Flamengo, tem muita força no seu estádio. Eu acho que o Corinthians vai fazer essa final com o Vasco. Para mim, a final da Copa do Brasil vai ser Corinthians e Vasco, tá certo? Gente,
Canal Dois Toques, a Casa do Futebol, volta daqui a pouquinho para a gente falar de outros assuntos que tem a ver com o seu time. Beijo grande, até a próxima!